Educação. O Brasil ocupa um lugar muito importante no mundo. É uma das maiores nações do mundo, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de território, do ponto de vista de população e do ponto de vista das riquezas naturais. Não há nenhum país tão mega diverso como o nosso Brasil, senador Inácio Arruda, assim como não há na história de nenhum país que tenha alcançado um grau mais elevado de desenvolvimento que não tenha conseguido isso através do investimento significativo na educação. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Inácio Arruda, pela luta. E hoje pela manhã, fizemos um debate muito importante na Comissão de Educação, com a participação de vários sindicatos, entidades, representando o corpo docente, técnicos administrativos, e lá estava o presidente da UNE também, onde nós debatimos a questão da greve das universidades federais brasileiras. Senador Inácio Arruda, e destacamos o seguinte, que o mais importante de tudo, do que uma reivindicação aqui, outra ali, é conquistarmos exatamente isso. Um investimento maciço em educação, porque só assim a gente estará construindo um novo Brasil, o Brasil da manhã, o Brasil muito mais desenvolvido, o Brasil com mais conhecimento, com mais segurança e com mais dignidade para as pessoas. Então, cumprimento Vossa Excelência. E Vossa Excelência, quando se referiu a mim no início do seu pronunciamento, falava a respeito de matérias importantes que estamos votando. De fato, hoje pela manhã, votamos na Comissão de Assuntos Econômicos a aprovação de um empréstimo a ser efetivado entre a Prefeitura da minha querida cidade de Manaus e a Corporação Andina de Fomento, num valor de pouco mais de 21 milhões de reais, cujo objetivo é o desenvolvimento turístico da cidade de Manaus. A cidade de Manaus, que já foi conhecida no passado como a Paris dos trópicos, visto que temos um belo patrimônio histórico e um belo patrimônio natural. Todos conhecem Manaus, não só pelo teatro, mas pelo encontro das águas, enfim. Esses recursos deverão ser aplicados principalmente no centro da cidade de Manaus e também na continuidade do projeto de urbanização e revitalização da Ponta Negra. Ponta Negra é o balneário da cidade de Manaus, porque nossos rios são tão grandes, tão importantes, que nós temos praias de água doce. E a Ponta Negra é uma das principais áreas, não só turísticas da cidade, mas de lazer daquele povo que lá vive, numa cidade tão quente, mas quente não somente em relação à temperatura, é uma cidade muito calorosa do ponto de vista do acolhimento das pessoas, que recebem todos com muito carinho e com muita dedicação. Mas eu venho à tribuna, senador Inácio Arruda, neste momento, para fazer um breve registro que me deixa particularmente feliz. E eu aqui me refiro ao atual processo eleitoral. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a participação feminina, senador Inácio, senador Wellington, dois senadores que são candidatos também em suas cidades, em Fortaleza e em Teresina, de acordo com o balanço do Tribunal Superior Eleitoral, a participação feminina teve um crescimento nessas eleições municipais de 2012 na ordem de quase 89%, quase 86%, ou seja, 85,8%. Do total de 408, um pouquinho mais de 408 mil candidatos, as mulheres representam 31,45%. Ou seja, ultrapassamos a meta prevista na legislação, que é de, no mínimo, 30%. Das 15.487 candidaturas a prefeituras, 1.950, ou seja, 12,6% são femininas, são mulheres que concorrem às prefeituras das suas respectivas cidades. Em 2008, eram 15.903 mulheres candidatas.
do total do universo de 15.903 candidatos, eram 1.641 mulheres, ou seja, houve, no que diz respeito a candidaturas femininas, senadora Lídice, que já foi prefeita da cidade de Salvador, uma das pioneiras nesse país, houve um crescimento de quase 16%, o que é muito importante. E, no caso do pleito às câmaras municipais, o índice de crescimento é ainda maior. São 146.462 candidatas, ou seja, que representa 32,61% do total. Há 4 anos, eram 77.025 candidatas. Eu repito esse dado. Há 4 anos atrás, no pleito de 2006, para as câmaras municipais, ou seja, a Câmara de Vereadores, eram pouco mais de 77 mil candidatas a vereadoras. Nessas eleições, são mais de 146 mil candidatas mulheres, o que representava agora 32% do total e, há 4 anos, pouco mais de 21%. Portanto, em 2012, pela primeira vez desde que vigora a lei de cotas, o número das candidaturas a vereadoras ultrapassa em 2,6% o mínimo exigido na legislação, conforme já falei, que é de 30%. No meu querido estado do Amazonas, nós temos 19 candidatas mulheres a às prefeituras dos municípios, numa participação de 8,2%, e 44 mulheres candidatas a vice-prefeitas, que representam quase 19% de todas as candidaturas a vice-prefeituras, além de 2.357 candidatas a vereadoras. Um aumento aí no estado do Amazonas de 32,6% das candidaturas a vereadores. No total, somos 2.420 mulheres concorrendo nesse pleito no Amazonas, ou seja, crescemos 178% em relação às eleições de 2008. Em Manaus, além da minha candidatura, eu que sou candidata a prefeita de Manaus, nós temos uma candidata a vice-prefeita e 284 candidatas a vereadoras. Ou seja, em Manaus nós temos 30,8% de candidaturas mulheres também, ultrapassando a cota. E eu, com muito orgulho e com muita alegria, digo aqui que é exatamente a coligação que eu represento que apresenta o maior número de candidatas mulheres, senador João Pedro, de candidatas mulheres a vereadoras. Nós somos 110 mulheres nos nossos partidos políticos coligados, e aí temos o PCdoB, o PT, que tem o meu vice, Vital Melo, PMDB, PSD, do governador Omar, PP, PTN, PSL e PV. Então, somos 110 mulheres candidatas a vereadoras, o que representa, na nossa coligação, quase 39%. Eu acredito, senhor presidente, senador Inácio, que o crescimento da participação feminina na disputa por cargos políticos está diretamente influenciado, ou foi diretamente influenciado, pela eleição da presidenta Dilma Rousseff, que, aliás, pela segunda vez consecutiva, aparece na revista Forbes como uma das principais lideranças femininas do mundo, deputada João Moraes. Pela segunda vez consecutiva, a presidenta Dilma é considerada a 3ª mulher mais influente do mundo, o que nos orgulha a todos nós. Entretanto, eu considero que esse novo quadro do processo político eleitoral brasileiro e a presença da nossa presidenta como uma das mulheres mais influentes do mundo como fatores importantes, mas é um caminho apenas para o empoderamento das mulheres. Senadora Ana Amélia, nós que lutamos tanto, que somos a maioria do eleitorado brasileiro, mas que ainda não ocupamos o espaço que nos está reservado. Aqui nessa casa nós chegamos a 11%, 12%. Na Câmara de Deputados as mulheres não ocupam nem 9% das cadeiras do Parlamento, o que significa dizer que nós temos uma longa estrada ainda a percorrer.
percorrer. Entretanto, acredito que esses números, divulgados recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostram que nós estamos no caminho certo. Mas, para que haja ainda uma participação mais significativa de todas nós, é preciso que haja uma reforma política muito importante que viabilize, como fizeram outros países, e que acelerem a participação da mulher no Parlamento. Então, senador Inácio Arruda, eu quero solicitar de Vossa Excelência que considere o meu pronunciamento como lido na íntegra, não é, visto que meu tempo já se encerrou e Vossa Excelência foi muito bondoso comigo, mas eu não poderia deixar de destacar com muita força que nós, mulheres, a cada dia que passa, ocupamos mais e importantes cargos na sociedade. E não há dúvidas, deputada Jô, que preside a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito relativa à violência contra a mulher. Aliás, é a senadora Lídice preside, relata a Comissão Parlamentar de Inquérito, exatamente eu presido, senadora Lídice relata que trata de tráfico de mulheres, tráfico de pessoas, onde as mulheres são, sem dúvida nenhuma, as maiores vítimas. Então, penso que a cada dia nós acrescentamos algo a mais numa luta que não é árdua, numa luta que não é fácil, é uma luta árdua, mas uma luta importante, porque não há democracia, não há sociedade justa se não houver uma participação mais equitativa entre homens e mulheres na sociedade. Muito